Já se passaram praticamente 10 dias desde que o macOS Ventura foi anunciado no evento aí do WWDC de 2022. Apesar de ainda estarmos no Beta 1, essa versão do sistema operacional, muita coisa já evoluiu no OpenCore, patches e tudo mais. Eu trago todas essas novidades para vocês em um compilado gigantesco nesse vídeo, até mesmo para te facilitar. Eu deixo todos os timestamps aqui embaixo, caso você queira pular, né, para os itens que mais te interessam. Se você ficar comigo até o final, com toda certeza absoluta, o seu Hackintosh vai voar, você vai ficar muito mais à frente de quando o assunto é Hackintosh, OpenCore e macOS Ventura, e eu vou te dar bastantes insights, bastante dicas, soluções, com toda certeza absoluta vai ser sucesso para o seu Hackintosh. Prazer, me chamo Gabriel Lucchini e seja muito bem-vindo ao Universo Hackintosh. Aqui a gente fala sobre Hackintosh, mais um pouco de Hackintosh, e nas horas vagas a gente fala também sobre Hackintosh. Então, caso você tenha dúvidas, queira colaborar com a comunidade e conversar com o pessoal, só acessar aqui embaixo a área de comentários ou acessar, né, o nosso servidor no Discord. Lá a gente tem quase 4.000 pessoas conversando, né, diariamente sobre os nossos famosos Hackintoshes. Então, bora lá! Começando pela base de tudo, que são, né, os nossos processadores, tanto a linha de processadores Intel quanto processadores AMD, sim, AMD, eles serão compatíveis a rodar o macOS Ventura. Começando, né, pela linha de processadores Intel, a linha 7ª, 8ª, 9ª e 10ª geração, eles serão 100% compatíveis a utilizar tanto o processador, é claro, né, que tem que utilizar o processador, não tem como não utilizar, mas como também serão compatíveis a rodar a iGPU, ou seja, né, a GPU interna, a GPU ali integrada ao nosso processador. Se você tem, por exemplo, processadores Intel 11ª, 12ª, 4ª e 5ª geração, né, de processadores Intel, eles também serão compatíveis a rodar o macOS Ventura, apenas bastando, né, utilizar uma GPU dedicada, uma GPU off-board e compatível com o macOS. Mas sobre as GPUs a gente já chega lá, ou se você quiser pular, tem aqui embaixo a timestamp. Mas para esses processadores basta utilizar uma GPU dedicada, uma GPU off-board, e o macOS Ventura é 100% garantido. Agora, se você tem processadores Intel de 6ª geração, exatamente, 6ª geração, tá ali no meio do caminho, eles são 100% compatíveis também, né, a utilizar o macOS Ventura, inclusive com a iGPU. Mas por que eu não coloquei eles na lista de 7ª até a 10ª geração? Porque nativamente os Skylakes, a GPU integrada deles é a série 500, e essa série 500 não tem mais suporte nativo, no caso, né, ao macOS Ventura, mas já existem processos de Fake ID que fazem, né, o mascaramento dessa GPU da série 500 para a série do Kaby Lake, que são a série de GPUs da série 600, fazendo com que você consiga utilizar Skylakes com a GPU integrada no seu Hackintosh, ó, melzinho na chupeta. Inclusive vou mostrar nesse vídeo como fazer esse processo e todo o material que eu já encontrei a respeito disso. Mas falando também sobre processadores AMD, a regra para esses processadores é a mesma regra que vale para Intel de 4ª, 5ª, 11ª e 12ª geração. Basta você ter, né, um AMD Ryzen ou, por exemplo, um AMD EPYC, Threadripper ou até mesmo um FX, eles serão compatíveis com o Hackintosh, com o macOS Ventura, bastando apenas utilizar aí uma GPU dedicada, uma GPU off-board e compatível com o macOS Ventura. E agora, para finalizarmos, né, um assunto relacionado aos processadores, né, o coração dos nossos Hackintoshes, processadores Intel de 1ª, 2ª e 3ª geração, infelizmente serão incompatíveis com o macOS Ventura, justamente por não ter uma instrução chamada AVX2. Então, se você tem esses processadores, a minha recomendação pessoal é você utilizar macOS Mojave ou até mesmo Catalina. São versões mais antigas, né, do sistema operacional da maçã, mas são aí versões mais leves e aptas a serem executadas com esse tipo de processadores um pouco mais antigos. E se falando do próximo tópico, que na minha opinião pessoal, acho que é o segundo componente, né, mais importante para termos um Hackintosh de sucesso, são as famosas placas de vídeo, as nossas famosas GPUs. Aqui a gente tem 3 observações. A primeira é que GPUs integradas, como eu falei anteriormente, apenas da 6ª até a 10ª geração, né, que são compatíveis com o macOS Ventura. As placas de vídeo off-board, apenas as placas da série AMD, e a gente vai falar somente dos modelos 400, 500, série 5000 e 6000, que são nativamente, né, suportadas com essa nova versão do macOS. Até mesmo outras versões mais antigas como R9, R7, elas cortaram o suporte aí nessa nova versão do macOS. Acredito eu, uma opinião talvez pessoal, que essas placas até tenhamos como fazer a ativação através de patches que são desenvolvidos pela comunidade, como aconteceu, por exemplo, com o patch do Cris 1111. Ele conseguiu fazer a ativação, por exemplo, de placas de NVIDIA da série Kepler, que é aquelas GT 710, 720, por exemplo, dentro do Monterey. Mas se falando de placas nativas, se você quer evitar, ó, dor de cabeça
vai na série RX 400 ou superior, que com toda certeza seu Hackintosh aí, ó, vai ser melzinho na chupeta e vai ser sucesso. Placas de vídeo NVIDIA não é, acho que, novidade para ninguém, mas elas tiveram 100% do suporte incompatível a partir aí do Monterey, e até a versão anterior, que era o Big Sur, apenas algumas placas eram compatíveis, e de longa data a gente sabe que a Apple não tem mais parceria com a NVIDIA. Então, se você quer ter um Hackintosh, ou você opta, né, por uma GPU integrada desses processadores Intel da 6ª até a 10ª geração, ou opta aí por placas AMD da série 400 até a série 6000. Falando agora sobre outros componentes, como por exemplo, placa de rede, placa de Wi-Fi, placa de Bluetooth, o que a gente tem até então? Uma das únicas placas Ethernet que costumam dar problema, que é a Intel modelo i225, que é uma placa de 2,5 gigabits. Essa placa continua polêmica, em algumas placas ela funciona, em outras placas ela não funciona, e eu vou mostrar mais para frente como fazer a ativação, se for, é claro, possível de fazer ativação aí no seu setup. As placas de Wi-Fi, aquelas conhecidas como nativas, que são comercializadas pela Fenve, como a BCM94-360NG ou CS2, elas permanecem ativas e suportadas aí no macOS Ventura, mesmo sendo placas aí que são de MacBooks de 2015 e que já não possuem mais, né, o suporte oficial a essa nova versão do macOS. Então, para quem tem essas placas da Fenve, pode ficar tranquilo, elas vão continuar funcionando Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, continuidade, desbloqueio por Apple Watch e tudo mais. Outra observação importante é para quem quer utilizar aí essa nova versão do macOS, mesmo sendo beta, mas quer sim fazer a ativação do seu Apple ID, utilizar a Apple Store, utilizar os iServices, FaceTime, iMessages e tudo mais. A minha recomendação é apenas que você utilize uma Wi-Fi apartada, no caso seja em um pendrive ou seja até mesmo num outro disco, onde você fez a instalação do macOS Ventura, para poder evitar, no caso, a intercompatibilidade ali. Intercompatibilidade. Olha a palavra que eu falei que não tem nada a ver com isso. É só para evitar o conflito e não a intercompatibilidade entre a versão do macOS que você está utilizando aí no seu dia a dia e o macOS Ventura. Então, caso você queira utilizar os iServices, apenas lembre de instalar o macOS Ventura em um segundo disco e utilizar uma segunda Wi-Fi para dar boot, né, nesse disco e fazer a completa utilização do seu Apple ID. E lembrando também de, no momento quando você faz, né, a instalação dessa nova versão do sistema operacional, aquele wizard inicial, onde aparecem todos os dados que você preenche, nome do usuário, enfim, acessibilidade e tudo mais, e onde aparece também, é claro, o seu Apple ID, você pula aquela parte, crie o seu usuário local e ingresse, né, com o Apple ID apenas quando você estiver já dentro do teu sistema operacional, navegando pelo painel lá de preferências. Ainda na categoria, né, de observações importantes é a utilização do Property, que é a única ferramenta aí indicada e oficial pelo time, né, do OpenCore aí dentro do macOS Ventura. A única observação que eu tenho sobre isso é você baixar sempre, né, a última versão do Property lá dentro do repositório deles, clicando na opção de Code, né, que é o botãozinho verde, e depois Download Zip. E antes de rodar esse cara, você baixa o Python 3.9.9. Exatamente essa versão. Tem versões superiores? Tem, mas a versão que mais se adequa, a que menos dá problema e a que eu sempre indico para vocês é essa versão 3.99 aí do Python, e também utilizar o instalador é somente para Intel, que é considerado como obsoleto, mas é funcional 100% para o macOS Ventura e para todas as ferramentas aí do ecossistema Hackintosh, Property, GNSM BIOS e tudo mais. Para aproveitar, vou deixar um card aqui de como fazer nessa instalação do Property 100% aí com sucesso, gerando a aplicação, sendo muito mais fácil, né, de utilizar essa aplicação para configurarmos sempre que necessário o nosso Hackintosh, a nossa Wi-Fi do OpenCore. E agora falando sobre alguns updates importantes que a gente teve aí no OpenCore e também nas principais caches como Lilo, Evergreen e também Virtual SMC e outras também que receberam updates, mas essas três que eu citei são as mais importantes e que estão presentes em 100% de qualquer Wi-Fi funcional com OpenCore para poder rodar aí o macOS Ventura. E também nas últimas versões, no caso do macOS, a gente teve updates importantes a partir de domingo, último dia 12 aí de junho. Agora não é mais necessário a gente alterar o parâmetro Avoid Runtime Defrag, que antes ele era true e deve permanecer para true,
mas nas versões anteriores, no caso do OpenCore e as casts, a gente precisava mudar esse cara para false, né, para permitir, no caso, né, fazermos o boot do macOS Ventura e fazermos a instalação e, enfim, prosseguir todo o baile. E aquela opção do boot charges, que é menos Lilo Beta All, também não é mais necessário, caso você atualize também as suas versões preliminares com o Dortenia Builds aí do Lilo e as demais casts. Mas fica tranquilo, vou mostrar ainda nesse vídeo mais pro final, ou se você quiser, pula aqui embaixo no timestamp, onde eu mostro como fazer a atualização agora da sua UEFI, que agora basta trocar os arquivos e não precisa fazer mais nada mesmo no config.plist para a gente começar a utilizar essa nova versão beta do sistema operacional aí do macOS Ventura. Além disso, aquelas placas-mãe que tinham um chipset da série 300 e rodam, por exemplo, os processadores Intel de 8ª e 9ª geração, elas tinham um bug na qual apresentavam um erro de firmware no segundo estágio, né, da instalação ali do macOS Ventura, e agora esses bugs foram corrigidos, eu vou falar aqui em 88,77%. Por que não 100%? Porque em alguns casos ainda acontece inclusive também com processadores AMD aí, com processadores AMD Ryzen e tudo mais. E daí nesses casos em que acontece esse tipo de problema, esse erro de firmware, né, a ser atualizado, você precisa sim alterar um parâmetro chamado Advanced Features. Ele fica dentro de Platform Info, depois dentro de Generic, mas eu também mostro aí na tela, mostro no final também como fazer essa alteração. É apenas mudar ele de false, no caso, né, de desabilitado para true, ou seja, para verdadeiro, e esse problema já deve ser praticamente corrigido. Acredito eu que em outras versões que vão saindo aí do OpenCore e as demais casts, esse problema seja 100% solucionado e também a gente nem precisa mais alterar esse Advanced Features aí para true e pode manter ele original no valor de falso. E por último, mas talvez não menos importante, eu relatei lá no primeiro vídeo que quando a gente fazia, no caso a instalação do macOS Ventura, quando ele faz os reboots, né, durante a instalação, ele não selecionava automaticamente aquele disco chamado macOS Installer. A gente precisava lá no menu do OpenCore selecionar, né, pro ladinho ali, selecionar o disco, pressionar Enter, para ele continuar a instalação, e ele fazia isso 4 ou 5 vezes, né, que era a quantia de reboots que ele fazia durante o processo de instalação, e agora isso também já foi solucionado junto dos demais bugs, né, que aconteciam ali e que eu citei anteriormente. Então agora, se você utilizar OpenCore, Lilo, Evergreen e VirtualSMC atualizados a partir aí do dia 12 de junho, que é domingo, você já pode usar a sua UEFI tranquilamente. Quando você fizer, né, a instalação do macOS Ventura e ele reiniciar automaticamente, ele já vai selecionar o disco certo, já vai continuar a instalação e sem mais delongas ele vai funcionar e chegar na nossa famosa área de trabalho com todo o sucesso garantido. Indo então agora para a parte prática, né, desse vídeo, eu vou fazer a atualização aí do OpenCore 081 para a versão 082, tanto uma UEFI Intel quanto, né, uma plataforma AMD, os famosos Ryzen Tosh. Primeira coisa de tudo é acessarmos o site dortenia.github.io e aqui nesse site a gente vê nessa opção de builds. Aqui a gente consegue obter todas as pré-releases, ou seja, né, as builds que o pessoal vai lançando, tanto de todas as casts que compõem aí nosso Hackintosh, que são desenvolvidas pelo time da Cidanteira, são as principais casts, né, que a gente tem no nosso Hackintosh, e também o pacote principal aqui do OpenCore, que nesse exemplo é o primeiro item que eu vou fazer o download. Então basta a gente selecionar aqui o OpenCore, ele vai aparecer para a gente aqui todos os itens que compõem a versão aí 082 no momento em que eu faço esse vídeo. E aqui para esse exemplo eu vou baixar então a última release. Basta clicar em release e vai baixar, né, a última versão disponível aqui do OpenCore, está dentro dessa versão aí 082. Para facilitar, e o que eu recomendo, né, a vocês também é baixar principalmente a Evergreen, que é uma das casts essenciais aí para a gente embutir aí na nossa UEFI e ter o pleno funcionamento na parte gráfica dos nossos Hackintosh. Baixar também a VirtualSMC, que também faz parte do coração das nossas UEFIs. Também vou baixar a última release. E por último, em terceiro lugar aqui, vou baixar a cast do Lilo, que também é uma das principais casts que compõe aí a nossa UEFI. Também vou baixar a última opção de release, ele acabou não baixando, mas é só vir aqui na setinha e clicar em Keep ou manter, né, dependendo aí do idioma que você utiliza o seu Hackintosh. Aqui, feito esses downloads, a gente pode fechar o navegador. Eu vou vir aqui no diretório downloads, onde a gente baixou os arquivos. Para vocês verem como é muito simples fazer essa migração, eu vou descompactar todos os arquivos. Aqui no meu desktop, então eu tenho as duas UEFIs de exemplo, uma de AMD e outra para Intel. Vou começar aqui pela Intel, que acho que é a mais simples de todas, mas basicamente a gente tem que vir aqui então no OpenCore, dentro de x64, dentro de UEFI, a gente vai copiar o diretório boot por completo, ele tem apenas, né, um único arquivo aqui dentro, faz o processo de replace e depois aqui dentro do IOC a gente precisa acessar, né, esse diretório, pois a gente não pode, né, atualizar todos os arquivos. Vou acessar o diretório IOC, onde a gente baixou, no caso, né, o OpenCore, vou substituir o
opencore.efi, então eu arrasto ele para cá, faço, né, o processo de replace e também eu preciso atualizar os diretórios de drivers. Aqui dentro de drivers, é claro, a gente só vai atualizar somente o que a gente tem, no caso, na nossa EFI. Então, nesse meu exemplo aqui é áudio DXE, Open Runtime e também o Open Canopy que está aqui. Então, esses 3 itens, vou passar aqui para baixo, vou fazer o replace de todos. Faltou um único cara, que é o Reset NVRAM Entry, que é um cara novo aí que surgiu, no caso, na versão 0.81 do OpenCore, em que ele traz pra gente, né, a opção de Reset NVRAM lá no menu do OpenCore. Então, eu também vou fazer a substituição dele para manter todos os drivers completamente atualizados, né, para essa última versão aí do OpenCore. Feito isso aqui, a gente não vai precisar mexer no nosso config.plist e eu já vou mostrar para vocês como que a gente pode ter certeza disso. E antes de fazer isso, eu vou atualizar as casts. Então, as casts que eu vou atualizar, todos já estão aqui, né, no diretório de downloads, que é o Evergreen, a Virtual SMC, que fica aqui dentro de casts, e também a Lilo. Então, eu vou pegar a Lilo, que no caso é essa cast aqui, vou pegar a Virtual SMC e dentro desse conjunto da Virtual SMC, eu estou utilizando SMC Processor e SMC Super I/O. Vou pegar o Evergreen, vou simplesmente arrastar aqui para dentro e novamente vou fazer o processo de replace, atualizando, né, todos esses arquivos aqui. Agora a gente não precisa mais deles, a nossa EFI está 100% atualizada. E para mostrar para vocês que ela já está funcional, o que eu vou fazer? Vou pegar o nosso config.plist, vou vir aqui no OpenCore, dentro do diretório Utilities, depois dentro do diretório OC Validate. Ele é um utilitário na qual o próprio OpenCore nos fornece para a gente validar o nosso config.plist e ter certeza que ele está adequado e 100% redondinho. Para fazer isso, eu abro aqui, no caso, o meu terminal. Eu vou abrir aqui o OC Validate simplesmente arrastando para o terminal. Ele vai completar para a gente automaticamente com todo o conteúdo, todo o path, né, o caminho até o OC Validate. E depois eu vou arrastar o meu config.plist, na qual ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai passar aqui como parâmetro todo o caminho até o config.plist. A partir daí, a gente pressiona Enter e notem, no issues found, ou seja, nenhum problema foi encontrado aí no nosso config.plist. E essa versão do OC Validate, ele até diz aqui, né, que ele é apenas compatível com a versão 0.82 do OpenCore. Então, essa EFI aqui da Intel já está 100% apta a rodar aí, no caso, né, o macOS Ventura a partir desse primeiro beta. E em alguns casos, caso, né, você tenha aí uma placa-mãe com chipset da série 300, que são os processadores aí 8ª e 9ª geração da Intel, pode eventualmente ainda permanecer com aqueles erros de atualização de firmware no segundo estágio lá, né, da instalação, quando ele faz o reboot, quando ele está fazendo a instalação do macOS Ventura. Caso aconteça isso, você abre o teu config.plist, você vai pesquisar aqui por Advice e vai encontrar esse aqui, Advice Features. Por padrão ele está como false, você simplesmente vai alterar ele para true, ou seja, né, para verdadeiro, vai salvar teu config.plist e vai começar a refazer a sua instalação. Nos testes que eu fiz aqui, nem mesmo o Advice Features foi necessário para placas aí com a série 300 de chipset e ficou tudo funcional. Então isso aqui é um exemplo de como migrar, no caso o OpenCore da versão 0.81 para a versão 82. E como você pode ver, é extremamente simples, a gente não precisa nem mesmo de ferramentas milagrosas que façam esse processo pra gente. E melhor ainda, a partir do momento que a gente faz esse processo aqui, a gente acaba dominando todo o processo aí de migração e sabe tudo que está acontecendo aí por trás dos panos quando é feito, né, o processo de migração aí das nossas EFIs. Nesse caso aqui, é claro, é a versão 0.81 para a versão 0.82. E agora falando sobre as EFIs, no caso de processadores AMD, então eu tenho um exemplo aqui. Eu não vou fazer o processo de atualização dela, porque não é necessário, vocês já viram, né, como faz esse processo, mas caso tenha localizado aqui na timestamp somente esse processo de atualização das EFIs AMD, volta uma casinha para trás, ali para a parte de atualização do OpenCore, na qual eu exemplifiquei aí numa EFI da Intel. Mas você vai fazer o seguinte, vai abrir aqui o config.plist do teu Ryzen Tosh, eu vou colocar ele aqui do lado para poder deixar, né, maior a tela e facilitar para nós, mas você precisa vir aqui dentro de kernel, precisa vir aqui dentro de patch, e aqui você deve ter um total aí de 16 patches aplicados na sua EFI. Se você estiver utilizando as EFIs que são bases aqui do canal e ela estiver aí utilizando os novos patches, inclusive saíram esse ano 2022, se não estiver enganado, ou finalzinho de 2021, que compõe apenas esses 16 patches para Ryzen Tosh. E caso você tenha aqui mais do que 20, 30 patches, provavelmente está utilizando versões muito antigas dessas EFIs, e aí o processo é outro, você precisa primeiro atualizar a sua EFI, as últimas versões do OpenCore, as últimas versões aqui no caso, né, dos patches da AMD para chegar nesse processo. Mas basicamente você vai precisar abrir um por um aqui e você vai vir nesses itens que tem aqui Max Kernel, e notem que a chave 0, 1 e 2 elas vão ser diferentes, mas a partir da chave 2 aqui, que no caso já são para os
patches do Monterey, Big Sur e tudo mais, o que você vai fazer? Vai vir aqui no Max Kernel, aonde estiver 21.99.99, você simplesmente vai fazer a mudança para 22.99.99. O que é esse 22? É a versão do coração, no caso aí, né, do macOS Ventura, e ele tá rodando essa versão do kernel que é 22.xx, né, que são as variáveis. Então, basicamente, a gente tem que abrir todos esses caras aqui e ir alterando tudo que vocês encontrarem com 21.99 para 22.99 e assim por diante. Eu não vou fazer todas as alterações aqui, não tem, né, esse sentido. Lembrando que esse processo aqui, ele não é ainda oficial, quem desenvolve esses patches, mas a comunidade já está testando, já está funcionando. Eu mesmo testei ali no meu desktop atrás da AMD e funcionou sem problema algum. E adicional a esses processos de alterar esses patches de 21.99.99 para, né, 22.99.99, você tem que embutir, né, um patch novo que vai ser classificado aqui com o item 16. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um download desse cara para vocês, mas basicamente vocês têm que abrir esse cara que eu vou deixar para vocês. Vocês vão abrir ele aqui, vão vir em kernel, vão vir em patch, vão copiar essa chave 0 aqui, bastante selecionar ela, Command C para fazer a cópia, vai vir aqui no config.plist aí na EFI do seu Ryzen Tosh, vai selecionar patch e Command V para fazer a cola. Notem que ele já colou o conteúdo desse pacote aqui dentro. E agora, ao contrário de termos apenas, né, 16 patches aplicados, agora a gente tem 17. Basicamente é isso que a gente tem que ajustar nas EFIs dos nossos Ryzen Tosh, além, é claro, de atualizar o teu OpenCore para a versão 0.82 e também atualizar as principais casts, Lilo, Whatever Green e Virtual SMC. Além disso aqui, como sugestão, acontece em alguns momentos também de aparecer aquele erro de atualização de firmware, assim como estava acontecendo com a série 300 da Intel. Caso aconteça isso, basta a gente, né, fazer o Command F, fazer a pesquisa por Advice e nesse item Advice Features a gente simplesmente mudar de false para true e recomeçar aí fazer a instalação do teu macOS Ventura no seu Ryzen Tosh e com toda certeza ele vai funcionar. Lembrando sempre de salvar seu config.plist, colocar essas EFIs dentro de pendrives, né, caso para poder fazer o processo de boot, nunca alterar a sua EFI interna, né, do seu disco para manter, enfim, a integridade e backup dela para o seu macOS, o seu Hackintosh que você já utiliza no seu dia a dia. E por último, que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrir minha EFI da Intel, vou abrir o diretório C, vou abrir o meu config.plist e essa EFI, ele tem nesse setup aqui as placas de rede da Intel i225. Para fazer elas funcionarem, basicamente a gente tem que manter, no caso, o processo de Fake ID que acontece nesse Device Properties aqui, que isso aqui você já vai ter, né, no caso na sua EFI, e vocês têm que vir aqui dentro da parte de NVRAM, dentro de Edge, e nessa terceira opção, onde tem o boot args, vocês vão muito provavelmente encontrar esse valor aqui, dk.e1000 igual a 0, ou apenas e1000 igual a 0. Isso aqui faz a ativação dessas placas em versões anteriores do macOS, mas para, no caso, né, o macOS aí Ventura, a gente precisa remover essa flag aqui do nosso boot args, e além disso, vocês vão fazer uma pesquisa por Disable IO Mapper, que é esse cara aqui, e no meu caso ele já está como true, aí para vocês ele pode estar como false. Vocês precisam colocar ele como true, no caso como está sendo apresentado aqui, né, como verdadeiro. E além dessas alterações aqui no teu config.plist, você tem que habilitar o recurso chamado Direct IO ou VTD lá na sua BIOS, que é um recurso que a gente tem que desabilitar por padrão para fazer os nossos Hackintosh, mas nesse caso aqui, com essas placas de rede modelo i225 da Intel, a gente precisa habilitar esse cara aqui no nosso config.plist e habilitar o VTD da nossa BIOS, e elas passam a funcionar na maioria dos casos. Eu falei que a placa de rede era o último item, mas tem mais um item aqui que é o processo de Fake ID, quando você tem processadores Skylakes utilizando, né, a GPU integrada da série 500 e precisa fazer o Fake ID para a série 600, ou seja, né, a série Kaby Lake, que é a 7ª geração de processadores, quando você faz a utilização aí de GPU integrada. Eu vou deixar esse link aqui para vocês, basicamente é esse post, vocês vão ter que alterar essas duas chaves no seu config.plist. Para exemplificar, o que a gente precisa fazer? Eu vou abrir aqui essa EFI da Intel, apesar dele ser para a 10ª geração, é apenas para um exemplo. Vou abrir o meu config.plist. Aqui dentro eu vou vir em Device Properties, vou vir em Edge e aqui eu tenho justamente a configuração da minha GPU integrada. Basicamente o que vocês vão precisar fazer aí é copiar esse código aqui e colocar dentro, né, dessa primeira posição a APL, que no caso é o Frame Buffer, e em Device ID a gente precisa copiar esse segundo código aqui, que é referente no caso a um Kaby Lake, e colocar nessa chave aqui. Feito isso,
basicamente você já vai conseguir fazer, né, a ativação da sua Skylake para uma Kaby Lake, no caso a GPU integrada. Mas ainda, caso você tenha, né, dificuldades, o pessoal está discutindo bastante nesse tópico aqui desse fórum. Vou deixar aqui embaixo, né, o link na descrição, e principalmente nas páginas 30 e 31 e 32 eu vi bastante gente conversando sobre esse tema aqui. Então o que você pode fazer é simplesmente aqui clicar em Last Page, porque aqui ele já foi para a página 34, mas o que eu recomendo vocês fazer é fazer a leitura aí da página 30 até a página 32, que vi bastante gente conversando, talvez até mesmo outras páginas mais novas, tem outras pessoas conversando, né, sobre esse patch. Inclusive foi possível habilitar as duas codificações, tanto HEVC quanto H264, utilizando, né, essa GPUs integrada desses processadores. No mais é isso, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que ajude, né, você a colocar o teu Hackintosh e funcionar com essa nova versão aí do macOS que vai ser lançada até o final desse ano. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!